Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam gozando de boa saúde, que a família também esteja tudo seguindo o normal, né? Muito bem, só relembrando a todos alguns cuidados importantes, né, que nós temos que ter no nosso dia a dia, que é principalmente o cuidado ao chegar em casa, né? Cuidado com calçados, lavar bem a mão, né? Sabão, né? Muito bom o sabonete, lava-se bem as mãos. Pega depois uma gotinha de álcool gel, né? Põe na mão, não precisa ser muita coisa não, porque ele espalha bem, né? Passa bem nas mãos, né? Esfrega bem. Na região das unhas também é importante, né, gente? Porque embaixo das unhas são locais onde frequentemente ficam muitos micro-organismos, não é verdade? Então, isso é muito bom, mas dá com a mão molhada mesmo, passe nos braços, né, gente? Qualquer parte do nosso corpo pode transmitir qualquer tipo de micro-organismo, qualquer tipo aí de elementos nocivos, né, ao nosso organismo, não é verdade? Então, o mais importante é a gente fazer a nossa parte e é lógico que se todos fizerem a sua parte, nós teremos menos problemas, né? Nós não vamos ter tantos casos como tivemos em outros países, mas tem que cada um fazer a sua parte. Eu acho que nós estamos fazendo a nossa, não é verdade? Muito bem. Então, com toda a dificuldade que a gente tem, vocês sabem que o lugar que eu adoro é a sala de aula, não há dúvida com relação a isso, né? Eu adoro uma sala de aula, mas nós temos que evoluir nas questões, né, pessoal? Não dá para ter a sala de aula? Poxa, ainda bem que nós temos esse canal, né? Eu estou me aperfeiçoando ainda aqui em fazer esses vídeos, estou aprendendo com aqueles que sabem mais, e para aqueles que sabem um pouco menos que eu, a gente está procurando ensinar, né? Também um ajudando ao outro para que nós conseguimos sair desse momento muito bem, não é verdade? Então, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um prosseguimento ao que a gente estava vendo, né? Em sala de aula. Nós tínhamos começado a estudar o único que nós tínhamos visto até agora, acho que eram as bactérias e os vírus, não é verdade? Seres vivos, né? O vírus que não faz parte de reino nenhum, né? E as bactérias que fazem parte do reino Monera, não é verdade? Então, nessa primeira aula, do que nós vamos falar? Nós vamos falar do reino fungi. O reino fungi, o reino dos fungos, né? Bom, vírus são as celulares, lembra-se disso? Bactérias são unicelulares, tudo bem? Nós tínhamos falado também dos protozoários, né? Do reino protista, né? A diferença da bactéria para o protista é que a bactéria ela não tem núcleo desenvolvido, ela é um organismo procarionte, né? Já o protista não, né? É o mais evoluído deles por questão celular, né? Eles são eucariontes, já apresentam uma célula com um núcleo definido. Vírus não, putz, vírus nem núcleo tem, né, pessoal? Nem núcleo tem, nem célula tem, ele nem é célula, né? Então, se nós pegarmos e fizéssemos uma análise de evolução, nós teríamos os vírus lá na rabeira, depois viriam as bactérias, né? E depois das bactérias nós teríamos os protistas, né? Só para ver como o protista é mais evoluído, alguns deles são pluricelulares, não é verdade? Como algumas algas que a gente já tem conhecimento, tá bom? Então vamos pegar agora o reino fungi, né? Ou fungi, né? Que refere-se aos fungos, né? Bom,
Vamos ver algumas características dos fungos. Vamos lembrar? Eles são eucariontes, tá? Como também são eucariontes dois grupos que nós estudamos antes, né? Os protistas e as bactérias, né? São todos eucariontes, ou seja, perdão, eu coloquei a bactéria aí, não, bactéria, risca isso, pessoal, pelo amor de Deus. Bactéria é procarionte, não tem núcleo definido, tá bom? Tem uma coisinha lá que a gente chama de nucleóide, não pode ser considerado um núcleo, tá bem? Então, protistas são eucariontes e os fungos também são eucariontes, tá? Os fungos, eles podem ser unicelulares, podem ser pluricelulares, né? Aí você vai falar assim para mim, mas professor, o protista também não pode ser? É que o número de protista pluricelular é tão pequeno, gente, é tão pequeno, que alguns livros, inclusive, colocam que protista é só unicelular, né? Alguns livros trazem isso, né? Nós não precisamos trabalhar com essa ideia, né? Nós trabalhamos realmente com a ideia correta, tá bom? Muito bem, então, vamos lá. Eles têm uma grande diversidade, né? Desculpem, tá? Bom, vamos tentar entender uma coisa. Um fungo, quando a gente pega ele, a gente vê as células, elas vão formar uma estrutura bem alongada, tá? A gente diz que eles são organizados em cadeias lineares, né? É como se fosse essa caneta aqui, né, pessoal? Ó, uma atrás da outra, as células bonitinhas, formando essas estruturas lineares. Essas estruturas lineares nós vamos chamar de hifa, tá bom? São as hifas. Tudo bem? Aí o que vai acontecer? Saem várias hifas, elas ficam todas saindo desse ponto e, se vocês olharem, nós vamos ter um local central, né? Esse local central nós vamos chamar de micélio, tá bem? Essas hifas, elas podem ter duas características diferentes. Elas podem ser o que nós chamamos de septadas, porque é o seguinte, ó, eu tenho uma célula depois da outra, né? Então vamos supor, ó, eu tenho uma célula aqui, aí vem a outra célula presa a ela. Só que entre esta célula e esta vai ter uma parede celular, né? Quem tem parede celular? Célula de vegetal, não é mesmo? Os vegetais têm parede celular, né? Os outros não. Uma bactéria tem parede celular, né? E agora vocês sabem que existem fungos que apresentam essas hifas e entre uma célula e outra nós encontramos uma parede celular, tá bem? Então, se tiver, a gente diz que essa hifa ela é septada, tudo bem? Se não tiver, a gente fala que ela é aseptada, né? É como se tivesse bom, o próprio nome já diz, né? Uma parede, né? Separando uma célula da outra. Aí esse conjunto, então, dessas hifas septadas e aseptadas, onde elas se organizam, de onde ela parte, então a gente chama essa região de micélio, tá? Seria basicamente a parte central do nosso fungo, tá bom? Bom, vamos tentar entender ainda uma outra coisa agora, tá? Esses seres vivos, esses fungos, eles não fazem fotossíntese, tá bom? Não fazem. Eles são heterótrofos. Eles precisam do alimento já produzido. Tudo bem? Outra coisa, eles não fazem fagocitose. Eles não digerem outras células. Então aí nós vamos enfrentar um problema sério, né? Como é que vai se alimentar então? Né? É o seguinte, quando elas ficam sobre um substrato, sobre uma estrutura, elas liberam enzimas.
né? Libera um monte de enzima, um monte de material lá. E a digestão ocorre fora do corpo dela, tá bem? Então, as estruturas serão transformadas em algo que elas possam absorver, tá bem? Então, elas irão assimilar ou absorver, podemos falar dessa forma, né, essas substâncias digeridas. E lembrar, né, pessoal, que nem toda substância que a gente precisa é uma substância orgânica, né? O que é uma substância orgânica? Vocês lembram? É aquela substância que apresenta cadeia ou cadeias de carbonos. Proteínas, os lipídios, os carboidratos, certo? Agora, nós também necessitamos de substâncias inorgânicas. Ora, se nós necessitamos, por que um fungo também não vai necessitar? Quais seriam essas substâncias? A água, né, que é fundamental à vida dos seres vivos, né, pessoal? A água, sais minerais, né? Substâncias que elas realmente necessitem, né? Falar um pouquinho sobre a reprodução deles, tá bom? Os fungos, pessoal, eles podem se reproduzir de duas formas. Uma dessas formas é a forma sexuada, tudo bem? Então, o que acontece na reprodução sexuada? Você tem a união das hifas, né? Essas hifas, elas se juntam, tá? E com o tempo, claro, irão se separar, irão formar um novo ser, tá bom? Mas como existe ali troca de material genético, a gente diz que é uma reprodução sexuada, tá bom? Na reprodução assexuada, ela é mais complexa, tá bom? Ela é bem mais complexa, tá? Nessa reprodução assexuada, nós vamos, por exemplo, encontrar a chamada fragmentação, tá? Agora, vamos ser claros, nós vimos que os fungos podem ser unicelulares ou pluricelulares. Numa fragmentação, ele não pode ser unicelular, gente. É uma célula só, como é que ela vai se dividir? Fragmentar quer dizer o quê? Separar, não é isso? Então, vamos pensar uma coisa, ó. Separou essa parte aqui, ela vai recuperar toda o restante, tudo bem? E essa outra partezinha que separou dela, ela vai recuperar toda essa outra parte também, tá bom? Então, isso é o que nós chamaríamos basicamente de fragmentação, né? O indivíduo ele é separado em uma, duas, três, quatro partes. Aí vai depender também, é claro, do tamanho do fungo que nós estivermos falando, né? E cada parte recupera o que foi perdido. Sempre lembrando que há um limite para isso, né? Se eu der uma raspadinha só, essa raspadinha não vai recuperar totalmente o fungo, né, gente? Seria uma coisa ilógica, não é verdade? Tudo bem, pessoal? Muito bom. Falando aí da classificação desses fungos, então, né? Classificação, me perdoe, da reprodução assexuada. Nós temos essa fragmentação, nós temos uma que é muito comum em vegetais, que é o brotamento, também chamado de gemulação, né? Surge uma gêmula, com o passar do tempo, o que acontece? Ó, surgiu aqui uma gêmula. Vou tentar, né? Aqui, ó, surgiu uma gêmula. Com o passar do tempo, ela desprega, ela vai cair no solo e ela vai originar depois o restante. Ela vai crescer, tá bem? Ela vai formar um novo ser, né? Vai formar o que chamaríamos até, talvez, de uma nova gema, tá bom? Muito bom, gente. Uma muda, né?
uma muda, como a gente fala assim dos vegetais, a gente pega um galinho, né? Coloca no solo e muitas vezes depois ele frutifica todo, né? Então é uma coisa bem parecida com essa. E nós temos um caso que é especial, tá bom? Que ele é chamado de esporulação. É a produção de esporos. Vários seres vivos, eles se reproduzem por esporulação, tá? O esporo, ele não é uma semente, mas ele é bem parecido, tá? É bem parecido. Assim como a gente vê, muitas vezes, os vegetais, pô, eu não tinha esse vegetal na minha casa, por que agora apareceu? A gente pode até pensar assim, né? Foi um passarinho que comeu a semente caiu aqui. Beleza, e aqueles que não formam sementes? São todos e qualquer vegetais que formam sementes? Não, são todos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá legal? Então, vamos voltar para o fungo. O fungo produz alguma coisa parecida. Então, são estruturas realmente microscópicas. Essas estruturas microscópicas, elas podem ser levadas pelo vento, né? Pela chuva, tá? Podem ser levadas assim, olha, como elas são muito leves, como elas ficam, podem ficar, né, pessoal, não é que ficam, elas podem ficar no ar, um animal passou por ali, elas prendem-se aos pelos desse animal, às penas de uma ave, a nossa roupa, né? E nós acabamos levando esses esporos para outros locais, tá bem? E nesses locais ocorrerá então a germinação desse esporo. Tá legal? Normalmente, o esporo ele é formado por uma divisão celular chamada meiose. Lembra da meiose que a gente aprendeu ano passado? Então, células diploides irão produzir células haploides. Tá bem? Então, esse que foi formado através dessa meiose e originou um ser, ele para se reproduzir, daí para frente ele só se reproduz sexuadamente. Não dá mais para se reproduzir assexuadamente, a não ser que ocorra uma fragmentação. Tá bom? Caso contrário, isso não ocorre. Tudo bem até aí, pessoal? Tá? Então, são as características básicas de um fungo, né? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar todos os fungos que a gente conhece e vou trabalhar com vocês os quatro grupos mais importantes. Tá legal? Então, vamos falar dos filos a que eles pertencem, tá bom? Vamos falar, por exemplo, o primeiro. Vamos usar o alfabeto? Então, eu vou ordenar eles de acordo com o alfabeto, tá bom? Então, o primeiro grupo seriam os ascomicetos, né? Nome esquisito, né? É que ele tem um corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação, ele chama-se asco. Daí vem ascomicetos ou ascomiquetos, tá bem? Muito bom. Quem são eles? São as leveduras, né? Já ouviram que para fazer cerveja precisa de uma levedura? Né? Então, eles são utilizados para se fazer isso, tá? Por outro lado, nós temos um ascomiceto que é o Penicillium notatum, ou antigamente era Penicillium só. Não, hoje é Penicillium, antigamente era Penicillium, é isso. Antigamente era Penicillium, hoje a gente fala de Penicillium, tá? Penicillium notatum, nome científico dele. Desse Penicillium notatum que foi descoberto medicamentos, os antibióticos. Então, o ano passado não foi estudada uma relação entre seres vivos chamada antibiose? Então, nessa antibiose, nós temos aqui a produção de
antibióticos. Tá legal, gente? Evidentemente, quando se descobriu isso, e foi a união da sorte, da capacidade e do acaso, né? Quando isso tudo funciona, o indivíduo acaba trabalhando bem, fazendo suas coisas normais, tá bom? Muito bem. Então, foi descoberto, foi visto que bactérias não ficavam na região do micélio. Aí o cientista quis descobrir por quê e viu que nele existia uma substância que impedia a proliferação ou mesmo a reprodução ou a vida, né, podemos falar assim, de bactérias. Conseguiu isolar essa substância em homenagem ao fungo, ela foi chamada de penicilina, tá bem? Uma coisa muito importante. O outro grupo, eu falei para vocês que ia fazer na ordem alfabética, né? Então, foi o ascomiceto, então agora seria o basidiomiceto, né? Os basídios micetos. Eles são muito importantes, porque, pessoal, olha os representantes, os cogumelos, champignons, né? Eles apresentam um corpo de frutificação bastante desenvolvido, que recebe o nome de basídio, e nós utilizamos ele como fonte alternativa de alimento, não é verdade? Nós podemos utilizá-los dessa forma, né? O outro grupo, pessoal, seriam os deuteromicetos ou deuteromiquetos, tá bom? Eles apresentam um corpo de frutificação chamado deutero, tá bem? Daí esse nome, tá bom? Muitos deles são problemáticos para a gente, né? Porque eles podem causar inflamações, né? Eles são parasitas, né? Grande número deles, né? E uma coisa, eles apresentam apenas reprodução assexuada. Eles não apresentam reprodução sexuada, né? Eles podem provocar essas afecções entre os dedos do pé, né? A gente chama isso daí de frieira ou pé de atleta, né? E existe um outro que é muito perigoso, que provoca uma doença chamada candidíase. Essa candidíase pode afetar a nossa boca, né? Pode afetar regiões genitais, né? Pode trazer alguns problemas para a gente. Tá legal, pessoal? E o último grupo que a gente vai falar seria um dos ficomicetos ou ficomiquetos, né? Do qual faz parte o chamado bolor negro, né? Esse bolor negro aí, complicadinho, né? Complicadinho. Por quê, pessoal? Porque são aquele que aparece ali no pão, né? Quando o pão, a gente fala, o pão estragou, tá todo fungado, né? Ele aparece ali, ele tem uma cor escura, né? Eles são 100% decompositores. Tá bem, pessoal? Então, são decompositores. Bem, na realidade, se nós pegarmos todo e qualquer fungo, ele age no processo de decomposição, né? Eles exercem um papel muito importante no ecossistema, promovendo essa decomposição da matéria orgânica morta, tá? Eles ajudam nesse processo. Por outro lado, se nós falarmos de importância, eu falei para vocês agora há pouco, né, dos basidiomicetos. São os cogumelos, champignons. Então, eles têm uma importância também na indústria de alimentos. Não é verdade, pessoal? E o primeiro grupo que nós estudamos, que foram seguindo a ordem alfabética, os ascomicetos, eles são usados para
produzir fermentação, eles são fermentadores naturais. Então podemos usá-los. A gente falou aí da cerveja, né? Mas existem muitas outras coisas que podem acontecer também. Tá legal, pessoal? Então, a aula de hoje a gente para por aqui. Vocês procurem os exercícios da apostila. Vamos fazer esses exercícios, vamos trabalhá-los e a gente vai tirando as dúvidas aqui por enquanto. Tá legal, pessoal? Não esquecer o cuidado em casa, cuidado com as mãos, cuidado com o corpo. Se puder entrar em casa sem o calçado, melhor ainda, né? Depois a limpadinha embaixo do calçado, assim a gente evita uma série de problemas. Não só esse enfrentado agora com o coronavírus, tá? Nós estamos evitando que sejam transmitidas várias outras doenças também, tá ok? Um abraço e até daqui a pouco, tá bom? Tchau!